Anexação do Canadá, ameaças à China e também à Ucrânia. Tarifar sobre vários países, incluindo-se aí o Brasil. Mudança do nome do Golfo do México. Tarifaço sobre o México. Anexação do Canal do Panamá. Ameaças ao Hamas e a questão palestina. Essas são só algumas das muitas polêmicas dos primeiros meses do governo de Donald Trump nos Estados Unidos. Será que Donald Trump tem o mundo em suas mãos? Será que os Estados Unidos da América realmente vai polarizar uma nova ordem mundial? Será que vemos um novo imperialismo? Bora pensar sobre isso, dando uma reagida a um vídeo que traz para a gente a possibilidade de discussão sobre o novo imperialismo, ou suposto novo imperialismo, que o governo norte-americano, na figura de Donald Trump, quer implantar no mundo. Então, bora dar uma olhada, porque tem pontos importantes da geopolítica que a gente precisa dar uma analisada. Vem comigo. Explorar os minérios da Ucrânia, assumir o controle da faixa de Gaza, comprar a Groenlândia, anexar o Canal do Panamá, tornar o Canadá um estado americano. Todas essas propostas foram feitas por Donald Trump em apenas 2 meses como presidente. Ainda não está claro como ele pretende mesmo seguir em frente com os planos, mas essa retórica tem levado analistas a especularem sobre o início de uma nova era de imperialismo americano no mundo. Algo que foi reforçado no primeiro grande discurso de Trump no Congresso americano. We need Greenland for national security and even international security, and we're working with everybody involved to try and get it. And I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it. E na tensa reunião de Trump com o presidente da Ucrânia para discutir a ajuda militar para o país, que acabou sendo pausada por ordem do republicano. Not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Eu sou Julia Brown, da BBC Brasil, e neste vídeo explico as estratégias de Trump vistas como imperialistas e as possíveis consequências para o resto do mundo. Para começar, vamos colocar em contexto. Então, galera, esse primeiro ponto aí, que é um ponto muito importante, o que é o imperialismo? Eu acho que é um primeiro ponto que a gente tem que analisar, até porque é um fator histórico muito importante, que está diretamente relacionado a questões territoriais, geográficas, geohistóricas fundamentais. Mas antes, claro, de entrar nesse primeiro ponto, observar as últimas ações do governo de Donald Trump nessas ameaças a diferentes estados nacionais, ameaças e muitas ameaças a diferentes países e regiões do mundo, incluindo-se aí a possibilidade, inclusive, do Brasil ser afetado com as possíveis tarifas que o Brasil vai ter que enfrentar diante da reciprocidade que ele disse que vai fazer com diferentes países, incluindo-se o nosso. Então, vamos dar uma olhada aí no que pode representar isso para a ordem geopolítica internacional, começando pelo que é o imperialismo. O imperialismo é definido como uma política de Estado para ampliar o poder e o domínio de uma nação, seja pela aquisição de territórios ou pelo controle político e econômico. Você talvez pense imediatamente nos impérios romano, otomano ou britânico, ou seja, regimes que expandiram muito suas fronteiras, foram extremamente dominantes em suas épocas e colonizaram diferentes partes do mundo. Esse modelo se esgotou, mas segundo muitos historiadores, um formato mais moderno de neo-imperialismo continua vigorando. The dynastic empires, most of them ended. Talvez aí tenha o grande cerne da questão, né? A gente não pode falar que é um imperialismo porque esse processo histórico já se deu. Mas como as características se alteraram de algo que a gente já viu na história da humanidade, podemos falar aí que temos uma nova forma de imperialismo. Será que podemos? Será que essas ações indicam novamente os Estados Unidos tentando de alguma forma implementar uma política que foi política de Estado de vários Estados nacionais ao longo do processo histórico? É sobre isso que o vídeo fala e é sobre isso que a gente tem que pensar. At the end of the First World War and with the decolonization process in the 1950s and 60s brought an end to the overseas colonial empires. So the idea was that from now on, empire would be a thing of the past and that the future would be to a world of more or less equal nation states that create a rules-based international order. But what we see is slightly different. Nesse sentido, há quem diga que os Estados Unidos criaram um novo modelo de imperialismo focado na instalação de bases militares em diferentes países, no controle econômico e em intervenções para mudar regimes pelo mundo. Esse mesmo raciocínio valeria para muitas outras potências pelo mundo. E eu vou falar disso já no vídeo. Mas então por que Trump, em particular, tem sido chamado de imperialista? Segundo os especialistas que eu consultei, o posicionamento dele difere muito do adotado pelos
seus antecessores na Casa Branca. Donald Trump é o primeiro presidente americano em mais de 100 anos a defender a expansão do território do país. Mesmo antes da posse, ele mencionou a intenção de tomar o controle do Canal do Panamá para se opor a um suposto favorecimento comercial da China. China's running the Panama Canal. We're going to take it back or something very powerful is going to happen. O republicano disse que não descarta usar a força militar para tomar tanto o Canal do Panamá quanto a Groenlândia, território da Dinamarca que tem riquezas minerais e posição geográfica estratégica. Aqui a gente tem um outro ponto importante, né? Estamos falando de uma retórica crescente nesses últimos meses, desde que assumiu o poder, sobre a possibilidade, inclusive, de intervenção com exércitos para simplesmente anexar alguns territórios transfronteiriços, territórios que pertencem a outros países, como é o caso da Groenlândia, que apesar da autonomia ainda pertence ao Canadá, à Dinamarca, melhor dizendo, e ao Canal do Panamá, já devolvido ao Panamá há muito tempo e que está ligado à soberania de um país do Panamá aqui no nosso continente. Então, essas possíveis ameaças da maior potência militar do planeta, obviamente, não podem ser meramente descartadas pela figura de Donald Trump, porque ele tem em mãos o mais potente exército, não é o maior em número de soldados, mas é sem dúvida nenhuma o mais potente exército do planeta. E tudo isso fora as insinuações a respeito do Canadá. Why would we pay $200 billion a year in subsidies to Canada when they're not a state? You do that for a state, but you don't do that for somebody else's country. So I think Canada is going to be a very serious contender to be our 51st state. Você talvez se lembre de que ele também sugeriu tomar o controle da faixa de Gaza para transformar a região palestina em uma, entre aspas, Riviera do Oriente. E agora quer um acordo para explorar as riquezas minerais da Ucrânia como compensação. E aqui um ponto importante, né? Você ignorar que você tem milhões de pessoas vivendo naquela região, quando diz respeito às duas regiões, né? Tanto a Ucrânia quanto a faixa de Gaza. Você tem questões geohistóricas extremamente significativas, importantes e delicadas, né? E você fazer ameaças em tons tão jocosos, tão absurdos, como o que foi feito com relação à faixa de Gaza, é no mínimo absurdo. Mas é o que esse homem tem nas mãos hoje como na figura de presidente da maior potência militar do planeta. E é claro que isso é um risco à soberania de diferentes estados e, inclusive, à estabilidade internacional, apesar de todas as fragilidades que a gente já acompanha essa suposta estabilidade entre as grandes potências no mundo, tá? Então, realmente é para se tomar cuidado, se analisar com carinho e, é claro, ficar atento a tudo que está acontecendo. Compensação pelos bilhões de dólares que os Estados Unidos gastaram para ajudar o país na guerra com a Rússia. I don't think you'd be a tough guy without the United States, and your people are very brave, but you're either going to make a deal or we're out. Nós temos vídeos mais detalhados sobre todos esses pontos. Vamos deixar os links aqui na descrição deste vídeo. Mas o fato é que todos esses comentários e planos acenderam o alerta da comunidade internacional. What Trump is doing now could fall into the category of things that other presidents have done because the U.S. wields such an outsized power. But there is something that strikes me as new that is entirely driven by the man's own psychology and ego. Those who followed him they tell us that he thinks of himself very much as sort of like a king figure or an emperor figure. O último presidente americano a propor esse tipo de expansão do território americano foi William McKinley, no final do século XIX. Foi quando os Estados Unidos anexaram Porto Rico, as Filipinas, o Havaí e a ilha de Guam. No discurso de posse, Trump inclusive citou McKinley como exemplo. E para o historiador Eric Storm, a forma como o presidente americano trata certos países também remete a grandes impérios do passado. He treats smaller states as kind of vassal states. So he doesn't take the opinion of Ukraine into account when he discusses the peace process with Putin. He doesn't negotiate with Latin American countries when he sent illegal immigrants back. So his way of doing is very much unilateral and hard power politics. Mas os mesmos especialistas também admitem que isso talvez seja uma mera estratégia de negociação. That's the problem a bit with Trump, that he's rather unpredictable, and he also uses a lot of his statements to start a kind of negotiation. Aqui nós temos um ponto importante na minha visão, né? Para além da questão da retórica e de ter um grande poder de persuasão por ter os Estados Unidos, por ser o presidente dos Estados Unidos, nós temos ali possibilidade de negociação. Obviamente que, como eu falei até no vídeo de ontem, essa possibilidade de persuasão se dá pela própria possibilidade de violência
porque pode empregar o governo dos Estados Unidos com outros estados menores, mais frágeis, e as violências, inclusive comerciais, né? Não só as militares, por ser também a maior potência econômica do mundo. Então, obviamente que, pelo que parece, é uma forma também de negociar acordos mais interessantes para uma economia que tem visto outras economias, como é o caso da China, nos últimos anos se tornarem também protagonistas no cenário internacional. Então, é também uma estratégia para conseguir melhores negócios e voltar a ter o protagonismo que outrora já teve nas relações internacionais. Negotiation, but it's not very clear what he then wants. So I think in Panama, he wants to exclude Chinese influence and maybe negotiate cheaper tariffs for American ships or something like that. Na política externa, existe um modelo de negociação conhecido como o da cenoura e do porrete, ou seja, de incentivos e punições para cooptar aliados e chegar a acordo. E Trump parece se encaixar parcialmente nesse modelo. De um lado, ele usa o porrete, ou seja, ameaças de uso da força militar ou de sanções econômicas para coagir outras nações. De outro estaria a cenoura, ou um incentivo positivo para convencer aliados. Por exemplo, negociando investimentos, ajuda humanitária, acordos bilaterais ou assentos em organismos multilaterais. Mas, por enquanto, na visão dos analistas, Trump se concentra apenas no porrete. E tarifas comerciais têm sido uma das principais armas do presidente americano, inclusive contra o Brasil. Other countries have used tariffs against us for decades, and now it's our turn to start using them against those other countries. On average, the European Union, China, Brazil, India, Mexico, and Canada, have you heard of them? And countless other nations charge us tremendously higher tariffs than we charge them. Para a historiadora Naomi Só uma pausa aqui, é porque essas práticas não são únicas, inclusive, do Brasil nem dos países citados aí. Os próprios Estados Unidos também tem diferentes grupos de produtos que ele coloca taxa em diferentes países do mundo desde sempre, incluindo-se o Brasil. Ele esquece que grande parcela dos países citados aí, como é o caso da Índia, do Brasil, do México, são países extremamente consumidores de produtos tecnológicos dos Estados Unidos, de produtos de alto valor agregado, né? E que pode fazer essa sobretaxação se tiver o que pode acontecer, né? Uma contramedida dos países citados. Obviamente, eles vão procurar outros parceiros que possam suprir essas carências dentro daquilo que eles precisam. E nesse cenário, outros países do mundo, da União Europeia, a própria China, podem aparecer como possibilidade de negócio, principalmente a China. Quando a gente fala na relação com o Brasil, as possibilidades são muito grandes. Então, ele também faz a leitura, ele sabe também que, pura e simplesmente, sobretaxar tudo que é país em inúmeros tipos de produtos vai trazer, sem dúvida nenhuma, um efeito cascata. E um efeito que também pode ser negativo para os próprios Estados Unidos, possibilitando, inclusive, um comércio maior com alguns países que, do ponto de vista comercial, são inimigos, como é o caso da China, e até favorecer esse crescimento da China, meio que indiretamente. Então, é claro que tudo isso é pensado, por isso é um jogo de interesse muito delicado, mas que tem que ser avaliado e observado com cuidado. Naoko Shibuzawa, muitas ameaças de Trump são só bravata. Can't imagine the United States invading Canada. That's not going to happen, right? So this is more bluster. Is the United States going to invade and take Gaza? I also find that to be very highly improbable as well too, right? So there you have this man who's the most powerful man on earth making these statements that seem really out of step with the contemporary world. Já o analista Andrew Mumford acha que as atitudes de Trump têm mais a ver com a política interna do que a externa. Ou seja, a intenção é agradar o eleitorado Trump. I wouldn't define it as a new age of imperialism. Instead, I would see it as a recalibration. Isso também é um ponto, tá, pessoal? É um ponto que a gente vê lá e que vê aqui também. Muito do que é dito, mesmo sabendo que não vai poder levar a cabo aquilo de maneira nenhuma, é dito também para você poder agradar uma parcela de pessoas que votaram em você. No caso lá, e a gente já viu isso aqui, é muito claro e evidente que algumas ações são impensáveis, porque vão trazer como consequência algo muito perigoso e nocivo para o próprio país. Mas o fato de falar, o fato de incentivar, o fato de colocar em discussão alguns pontos que são ligados a alguns grupos mais radicalizados, mais extremistas, obviamente, e que também são mais fanatizados, sem dúvida nenhuma vai agradar esse público, né? E é uma estratégia política também de alimentar esse fanatismo, de alimentar esses grupos que durante muito tempo se sentiram alijados do processo, sem representação. Também tem um pouco disso, né? Sem dúvida nenhuma. Também tem um falar para o próprio público, para a sua base, alimentar a sua base com aquilo que prometeu durante a campanha. Sem dúvida nenhuma, também tem um ponto aí também. Of American foreign policy, they are as much for his domestic audience, for his political base back home,
as they actually are about the international political ramifications for all of this. Bom, mas como já expliquei lá no começo do vídeo, os estudiosos do neoimperialismo apontam que esse modelo não é exclusivo dos Estados Unidos. The most clear case, obviously, is Vladimir Putin and the Russian Federation. So the occupation first of Crimea, and in 2022, the full invasion of Ukraine. But there are earlier examples. So Putin waged a war against Georgia in 2008. And one could argue that also China has clear imperial. A questão é que não se esperava isso nesse momento de maneira tão voraz da política norte-americana. Ele não é o único, não é o primeiro, não é só quem está fazendo, mas, obviamente, os Estados Unidos tinha, durante muito tempo, adotado uma política que não seguia nesses rumos tão diretos, tão intensos e, de certa maneira, tão violentos, mesmo que seja ainda num campo mais de fala do que necessariamente de ação. E isso que assusta um pouco, porque, como eu disse inicialmente, nós temos ali uma máquina de guerra monstruosa que é os Estados Unidos. E se isso sai do campo da retórica, sai do campo da fala e começa a empregado num campo direto, inclusive com a possibilidade de invasões e tomadas à força, a gente pode escalar de uma maneira muito perigosa para algo muito complicado e talvez irreversível. Então, toda essa dificuldade está ligado, sem dúvida nenhuma, a essas relações internacionais são muito delicadas, com linhas muito tênues e que o tempo todo precisam ser mediadas. E a gente precisa do máximo de compreensão disso dos principais políticos, né, das grandes potências que têm aí nas mãos as possibilidades de conseguir conter o avanço dos problemas relacionados à violência e, de certa maneira, levar os caminhos pela diplomacia. Tendencies. So they turned small rocks in the South Chinese Sea into little islands, built military bases on them, and thereby claimed not just the islands themselves, but also the surrounding territorial waters and the raw materials that potentially can be found. And this at the expense of neighboring countries like the Philippines and Vietnam. And then China is also, Xi Jinping has promised to take back Taiwan as well. So there are imperial tendencies there as well. E com Trump falando tão explicitamente sobre expandir o território americano, outras potências podem se sentir mais livres para tomar atitudes parecidas. There's certainly a danger that he is setting a precedent whereby major powers can see territory, even outside of their sort of natural hemispheric sphere of influence, and lay claim to it. The big concern is China, and the relations with Taiwan have diminished quite significantly over recent years. It remains a potential flashpoint for military activity in the area. Ou seja, podemos sim estar entrando em uma nova era da política externa. I would say that the period that we're living in reminds me of the unsettled period after 1919, when real questions are emerging about states, empires, their governance, international law and authority, which shape all of these things will take. It seems like another uncertain period of time. Com isso eu fico por aqui. A gente vai seguir acompanhando essas... E aí estão as principais incertezas do mundo, né? Nesse momento, se outras nações tomarem o mesmo rumo, principalmente grandes potências, aonde isso pode parar? O risco da Terceira Guerra Mundial é um risco que ainda é pequeno, ainda é baixo, mas que nos últimos anos, principalmente a partir desse ano, começa a ficar mais real. É claro que a gente sabe, ainda está claro que é uma tentativa de protagonismo norte-americano num cenário onde ele perdia parte desse protagonismo nos últimos anos. E a tentativa de possibilidade de negócios melhores, de acordos melhores, passa por isso diretamente. Só que a gente sabe como essas relações elas são muito complexas. Então é importantíssimo que a gente fique atento a tudo que está acontecendo no nosso planeta, porque sem dúvida nenhuma isso respinga na gente, como pode acontecer com as taxações de produtos brasileiros e produtos para entrar nos Estados Unidos e, consequentemente, também que a gente deve fazer a mesma coisa, né? Taxar alguns outros produtos norte-americanos como uma contramedida àquilo que eles fizerem. Isso vai atingir a gente aqui em cheio, sem dúvida nenhuma. Isso é ruim para o comércio internacional como um todo. Por isso,
acredito que deve haver um entendimento das partes, isso é questão de tempo. Mas o que a gente precisa entender é que o seu comentário é muito importante, por isso eu quero te convidar a deixar nos comentários o que você está achando de toda essa situação geopolítica que a gente está vivendo. Você concorda com o que está sendo empregado pelo governo Donald Trump? Você acha que é por aí mesmo? Ele está tentando defender o seu povo, está alimentando o seu público, ou não? Essas políticas expansionistas é uma nova forma de imperialismo e isso realmente pode ocasionar algo muito severo para o nosso futuro, para o futuro da humanidade? Ou o que você acha, inclusive, o que o Brasil deve fazer com relação a tudo que está acontecendo, mesmo tendo um papel secundário nessas relações internacionais? Será que o Brasil ele pode se posicionar de alguma maneira, ele pode agir de alguma maneira para poder conter todo esse receio desse possível conflito? Deixa nos comentários o que você acha aí. Aproveita, claro, para deixar seu like, se inscrever no canal, para não perder nenhum conteúdo como esse. Daqui a pouco a gente volta trazendo um pouco mais de geografia e geopolítica para o seu dia a dia. Obrigado, galera, e até a próxima.